Santidade. A santidade, ela não é uma prisão. A santidade, ela é um posicionamento. E toda promoção que vem de Deus, primeiro exige uma separação. E hoje, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre santidade. Pode ser que o inimigo, ele fique te atentando para não ver esse vídeo até o final. Então, eu preciso que você assista até o fim e que você preste bastante atenção no que o Senhor quer nos revelar através da palavra, o que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje. Porque muitas vezes nós exigimos do Senhor a parte dele, mas nós negociamos a nossa parte, que é viver em santidade. Mas, Fran, como eu faço para viver em santidade? Como eu faço para não pecar? Como eu faço para agradar a Deus? Como eu faço para não deixar a carne agir no meu lugar? E nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Oi, meu nome é Franciele, mas você pode me chamar de Fran, e nós estamos em um propósito de 30 dias, estamos quase finalizando esse propósito. Depois nós iniciaremos um novo propósito aqui no canal, então é preciso que você se inscreva, que você ative o sininho, porque eu sempre vou trazer conteúdos assim para você que está em busca do crescimento pessoal, do crescimento espiritual. Hoje eu quero que você pegue sua Bíblia, seu caderninho, que nós vamos falar sobre santidade lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, o Senhor diz o seguinte: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Como é que eu faço para entender se eu estou vivendo em santidade? Aquela atitude, aquilo que eu estou fazendo, mesmo que ninguém esteja vendo, agrada ao Senhor? Porque Deus está vendo. Será que isso que eu estou falando, isso que eu estou fazendo, agrada a Deus? E por que nós precisamos viver em santidade? Por que a gente precisa? Muitas pessoas acham que esse chamado para santidade que vem do Senhor é para limitar a gente, mas não é isso. Ele nos chama para a santidade para nos proteger e para nos aproximar dele. É isso que o Senhor quer através da santidade. Antes de Deus nos levantar, Ele nos separa. E antes de Deus nos usar publicamente, Ele nos trata no secreto. E essa separação, ela vem antes da promoção. Porque Deus não promove quem ainda está negociando princípios. Pode ser que muitas vezes você esteja pedindo ao Senhor, nós escrevemos uma carta para Deus, nós estamos aqui, já mostrei para vocês um vídeo onde separar as imagens para fazer o seu vision board, né? Ou a visão ali, seu painel do sonho, como você queira chamar, ou seu painel de oração, onde você traz a visão, aquilo que já existe no mundo espiritual, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Eu mostrei isso, mas o que adianta você pedir essas coisas para o Senhor, sendo que você negocia a sua santidade, sendo que você ainda está negociando princípios? Fran, mas quais princípios? Os princípios que estão na palavra. Aqui a palavra, ela tem tudo aquilo que você precisa entender, o que você precisa fazer. Eu estava no final do ano, agora na virada do ano, conversando com algumas pessoas. Nós fizemos aqui em casa, né, a virada do ano, foi maravilhoso. A gente recebeu a família aqui, a gente recebeu alguns amigos, e olha que tempo precioso. Eu vou gravar um vídeo também falando sobre desfrute, que é algo que o Senhor também sempre tocou no meu coração e que a gente não sabe desfrutar da maneira que o Senhor quer que nós desfrutemos. Eu vou trazer um vídeo só sobre isso, mas foi um tempo de desfrute com a família. Mas eu sentei com algumas pessoas para conversar, até por causa de tudo que aconteceu comigo, né? Então eu tive pouco contato com a minha família ao longo desse ano passado, por causa do meu tratamento, por causa de tudo que aconteceu. E aí, nesse final de ano, a gente conseguiu reunir todo mundo e muitas pessoas sentaram para conversar comigo. E como eu disse para vocês, eu sou alguém de conversas profundas e é muito interessante porque isso eu sei que é o Espírito Santo que faz. As pessoas, elas confiam na gente. Quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente está em busca da santidade, quando a gente está vivendo uma vida com Cristo, as pessoas, elas têm uma facilidade em se abrir com a gente. Não sei se é assim com você, me conta aqui, mas as pessoas, elas têm muita facilidade em se abrir comigo. E eu conversei com alguns amigos, com alguns parentes, e em algumas conversas, foram conversas bem profundas no sentido de, um primo meu falou assim, olha, não tem como, né, você se converteu, e é por isso que você está passando por essas coisas. As pessoas, elas têm uma imagem de que quando a gente se converte, de que nós vamos nos converter a um Deus que ele é punitivo. Então eu recebi essa frase, e aí como eu refutei isso? Eu falei, e a gente falou sobre santidade, eu quero entrar aqui sobre isso. Essa pessoa que conversou comigo é uma pessoa que tem uma história com muitas passagens difíceis. E ele me falou isso. Eu falei, não acredito que Deus tenha feito isso comigo. Ele pode ter permitido,
para eu honrar e glorificar o nome dele, para que esse testemunho fosse gerado, para que eu tivesse autoridade. Eu fui um vaso, sim, na mão do oleiro, onde o Senhor me quebrou em 1000 pedaços, onde eu precisava ser refeita, mas refeita de uma maneira santificada, digamos assim, onde nesse período em que eu passei com o Senhor, que foi um período difícil, eu me aproximei dele, a minha fé foi forjada, eu entendi o que é ter um relacionamento com ele, eu abri mão do meu controle, tudo isso eu passei ao longo desse processo. Claro que poderia ter sido diferente, claro que eu poderia ter aprendido de uma maneira diferente. Eu não sou masoquista, eu não quero aprender o tempo inteiro com dor. Ninguém quer, eu não quero. Mas eu acredito que se eu não tivesse a Cristo, se eu não tivesse me convertido, eu ia passar por isso, provavelmente, e não ia passar da maneira que eu passei, porque eu tinha Cristo. Eu só estou viva e estou de pé e eu estou curada porque eu tenho Cristo e porque eu me converti. É o contrário do que você está falando. Porque antes de eu conhecer a Cristo, eu era uma pessoa ansiosa, eu era uma pessoa depressiva, eu já fui alguém que não quis viver. E quando eu conheci a Cristo e eu passei por esse momento difícil, eu passei por esse deserto, eu pedi para Deus para viver. E eu não pedi apenas pelo meu desejo, mas eu pedi através da palavra, através do que o Senhor fala, que Ele nos deu vida e vida em abundância. E eu tinha entregado a minha vida para Ele, eu tinha me batizado, eu tinha me convertido verdadeiramente, eu tinha me colocado aos pés do Senhor com o coração quebrantado. E o que Ele tem para mim é vida, vida em abundância. E eu só estou viva e eu só estou de pé graças a Ele. Eu não passei por isso porque eu estava com Ele. Eu passei e consegui viver e consegui sobreviver e consegui ser curada porque sim, eu estava com Ele. Então essa é a grande diferença. Quem está no pecado, não que eu não esteja, não que eu não erre, não que eu não peque. Sim, eu erro, eu peco. A diferença é que eu me coloco aos pés do Senhor. A partir do momento em que eu me converti, em que eu conheci o verdadeiro amor de Cristo e eu quis, é uma decisão, eu quis me aprofundar, eu quis me santificar dia após dia, eu quis entrar para viver uma vida com Cristo, assim como aconteceu com Paulo, que antes era Saulo. Eu entendi que essa busca, ela é constante, ela é todos os dias. Todos os dias eu me refaço um pouco, todos os dias eu me quebranto, todos os dias eu me coloco aos pés do Senhor, entendendo que eu sou pecadora, assim como Paulo diz aqui na palavra. Ele diz, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É uma briga constante, é um conflito constante na nossa mente. Eu ainda penso coisas que eu não quero pensar, mas nesses pensamentos eu venho com a palavra do Senhor para conflitar, porque é assim que nós fazemos. Como é que eu vou combater aquelas palavras ruins, aquilo que o inimigo coloca como seta na minha mente, se eu não conheço a palavra do Senhor, que é uma palavra de vida e não uma palavra de morte. Então, quando eu conversei com essa pessoa, eu falei isso pra ele, olha, eu só passei e consegui passar e sobrevivi e vivi entendendo tudo isso, vendo tudo isso, porque eu tinha a Cristo, entendendo a maneira que aconteceu. Porque senão eu seria uma pessoa revoltada. E ele falou isso pra mim, eu não conseguiria passar pelo que você passou, eu não consigo nem ir ao médico sozinho, eu não conseguiria passar. Eu falei, eu também não conseguiria, porque eu só passei porque eu tenho Cristo, foi Ele. Tudo que você vê de bom em mim, toda a força que eu tenho não vem de mim, é Cristo, é Ele. Se eu não tivesse entregado a minha vida para Ele, provavelmente eu ia padecer. Provavelmente eu também não iria aguentar, porque foi difícil, eu não estou falando que não foi, mas foi mais fácil, vou colocar muitas aspas aqui, porque eu tinha a Cristo. Eu tinha a quem recorrer, eu tinha alguém que tinha a palavra de vida para mim. Então essa é a grande diferença. E as pessoas muitas acham que viver em pecado é a vida boa. Não é. A santidade, correr atrás daquilo que Cristo quer para nós, mesmo que isso seja conflitante, mesmo que isso seja difícil, a santidade, ela faz com que nós consigamos entender o nosso verdadeiro propósito, a nossa verdadeira identidade em Cristo, entender aquilo que Cristo tem para nós. Então, quando a gente entende isso, a gente vai compreender que vai existir uma separação. Porque nós não vamos mais negociar princípios. Enquanto as pessoas estão negociando os princípios porque ainda não conheceram o verdadeiro amor de Cristo, elas podem se aproximar de você para que você conte isso para elas, para que você mostre esse amor. Quando você vive em santidade, você consegue trazer isso. Como eu disse, vai ser algo que você não vai negociar mais. Você vai pensar, eu quero falar isso, eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer. Por quê? Pode ninguém estar vendo, mas Deus está. E eu sirvo a Ele. A minha vida é dele. Deus está vendo. Então eu não posso fazer isso. Eu não posso falar isso. Eu não posso mais ver isso. Eu não posso mais ter esses antigos hábitos. Eu não negocio mais isso aqui.
Eles podem, mas você não pode. E a gente precisa entender que nem tudo o que a gente faz é pecado, mas nem tudo o que a gente faz nos leva para Deus. A gente precisa perguntar para nós mesmos: isso alimenta a minha fé ou isso alimenta a minha carne? Isso aproxima ou afasta ou me afasta da minha santidade espiritual? Isso me fortalece ou isso me distrai? Porque o próximo nível, ele vai exigir de você menos negociação em relação ao pecado. Porque, como eu disse, você exige do Senhor que Ele faça parte dele. Que Ele realize teus sonhos, que Ele realize teus desejos, que Ele realize tudo que você escreveu na carta, tudo que você colocou no seu painel dos sonhos. Mas você negocia a sua parte o tempo inteiro. Você continua com vícios antigos. Você continua negociando o pecado. Você continua falando mal das pessoas. Você continua falando mal daqueles que estão fazendo enquanto você não faz. Você continua sendo vaidoso. Você continua deixando o seu ego falar mais alto. Você continua... Eu me incluo aqui, tá bom? Você continua tendo inveja das pessoas. Você continua... se comparando. E nessa comparação, você acaba falando mal dos outros. Você continua vendo pornografia. Você continua se embriagando. Você continua usando coisas ilícitas. Você continua se prostituindo. Você continua acessando ambientes onde o Senhor já falou para você não acessar. Ah, Fran, mas Jesus andou no meio dos pecadores. Jesus estava... Você é Jesus? Você consegue andar e não se contaminar? Você consegue chegar nesses ambientes onde acontecem coisas lícitas, onde acontecem coisas que você sabe que vão te levar a pecar. Você consegue andar ali, você consegue pregar a palavra, você consegue trazer pessoas para o evangelho, você consegue ter força de dizer não, assim como Cristo? Se não, não é para você estar nesses lugares. Não confunda as coisas. Tenha sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria. Então nós não podemos acessar os ambientes errados se nós estamos no processo. Se você está num processo onde você tem problemas com bebidas alcoólicas, por que você vai para bar? Por quê? Ah, mas Jesus acessava os lugares porque a palavra é para os doentes, não, é para os enfermos, é para quem precisa, não é para quem já é curado. Meu amor, você consegue acessar esse ambiente sem você se contaminar? Sem você voltar a beber? Você consegue acessar uma noitada para pregar o evangelho, sendo que você sempre foi promíscuo, sempre que você sempre se prostituiu ou se envolveu de maneira promíscua com as pessoas? Você consegue acessar esses ambientes onde existe muito disso sem se contaminar? Então a gente precisa entender. A gente precisa compreender e ter sabedoria daquilo que o Senhor não quer que a gente acesse para viver em santidade. A gente precisa compreender o seguinte: olha, Fran, eu erro, eu peco pela boca. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, em falar a verdade. Eu tenho dificuldade em parar de falar mal dos outros. Por que você vai andar com pessoas que são fofoqueiras e que só falam mal dos outros? Por que você vai pegar o seu celular e acessar coisas de fofoca o tempo inteiro? Gente, eu estou falando para você, estou falando para mim também. O Senhor está aqui também exortando em mim, porque realmente a gente precisa cuidar. Nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos consumindo, dos ambientes que nós estamos, das pessoas que estão nos cercando, porque nós estamos lutando contra isso o tempo inteiro. Nós estamos buscando a perfeição em Cristo. Se nós não temos essa força, por que nós vamos acessar essas coisas? A gente precisa entender que a gente precisa eliminar os hábitos que nos enfraquecem na nossa santidade. A santidade é saber dizer não, e não sem culpa. Não vou falar dessa pessoa, não vou acessar. As pessoas começarem a falar com você, falar de fofoca, falar mal das pessoas, nos ambientes que você provavelmente não consegue sair, como no seu trabalho, na sua família. Se limite. É complicado, né? É difícil. Limite é isso. Não continue, não prolongue essa conversa, para que você não peque pela boca. Eu vou dar um testemunho aqui. Antes, eu tinha uma dificuldade enorme em falar a verdade. Eu mentia por coisas muito pequenas. Eu mentia por qualquer coisa, gente. Qualquer coisa, coisa pequena. Sabe? Mudava um número, mudava uma coisinha ali para me engrandecer. Ego. O quanto o Senhor me transformou. E falar isso aqui para você hoje é uma coisa que já vem da transformação que Cristo fez em mim. Porque eu não conseguia nem verbalizar isso. Eu era uma mentirosa. E quem é o pai da mentira? Então, quando eu entendi que eu preciso viver em santidade, eu preciso combater isso. Eu preciso combater isso dia após dia. Quando vem um pensamento, aquela vontade de contar uma mentira, não existe mentira pequena e mentira grande. Mentira é mentira. Então, uma mudança de número que eu quero ter, uma coisinha para elevar meu ego. O Senhor tá me vendo, o Senhor tá me ouvindo. Isso aqui vai me santificar, isso aqui vai agradar a Deus, isso aqui agrada a Deus, o que eu estou falando agrada a Deus. Então, é saber dizer não. Esse conflito, como Paulo diz aqui, ele vai existir. E a gente precisa entender isso. E existe uma diferença entre santidade e entre religiosidade.
A religiosidade, ela foca na aparência, ela aponta o erro do outro, ela vive de regras externas, ela endurece o coração. Isso é religiosidade, a gente precisa separar. E a santidade, ela nasce do nosso coração, ela gera humildade em nós, ela produz transformação real, ela gera intimidade com Deus. Jesus, ele confrontou os religiosos, mas caminhou com os que estavam quebrantados. Ele caminhou com os que estavam quebrantados. Olha a diferença. Porque o Senhor ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Estar quebrantado. Esses dias eu estava assistindo um vídeo no Instagram, onde tinha um influencer bastante famoso do mundo fitness, e que ele apareceu contando o testemunho dele. E é um testemunho muito bonito. Ele falando sobre as coisas que o Senhor já estava transformando ele. Ele disse que ele sempre precisou de um mentor. E que quando ele conheceu a namorada dele, ela perguntou quem era o mentor dele. E ele disse que era Marco Aurélio, porque na época ele estava estudando muito sobre estoicismo. E aí ela falou assim, olha, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Por que você não lê a palavra? E o Senhor, ele pega a gente de cada um de uma forma, né? E comigo foi bem parecido com ele em relação à palavra, porque eu sempre gostei muito de ler e de estudar. Eu não sei como você é aí, mas com ele foi dessa forma, ele começou a ler a Bíblia. E o Senhor foi transformando ele de tal maneira que ele não conseguiu continuar no pecado. E ele contou que o Senhor estava libertando ele do pecado da pornografia, que ele usava algumas coisas ilícitas, e ele pregava a vida fitness, ele mentia para as pessoas. Ele pregava uma vida saudável. E ele não conseguia mais mentir. O Espírito Santo não deixava mais que ele mentisse, ele teve que aparecer publicamente para contar isso. Ele precisou aparecer e falar, olha, eu usava isso, eu pregava essa vida, mas eu não vivia isso. Eu era viciado em pornografia. Eu era tão viciado em conteúdo adulto que eu normalizei o conteúdo adulto. Eu consumia conteúdo adulto nas redes sociais. Eu consumia conteúdo adulto no particular. Ele contou tudo isso, porque é isso que a santidade faz. É isso que a transformação faz. É isso que viver com Cristo. É isso que Cristo faz com nós, com a gente. É isso que Cristo faz. Quando a gente se converte de verdade, quando a gente entrega nosso coração, quando a gente se quebranta aos pés dele, como eu disse para um primo meu aqui, ele falou assim, olha, eu vivo em pecado, eu não consigo mais voltar, eu conheço a palavra, eu me batizei, mas eu peco, eu erro. Eu falei, meu amigo, todo mundo erra, todo mundo peca. Ele falou assim, mas aí eu consigo conversar com a minha sogra. Eu falei, você conversa com a sua sogra, você conversa com seus amigos, mas você não conversa com o único que quer te ouvir? Com o único que verdadeiramente perdoa os seus pecados, se você chegar com o coração quebrantado? Se você chegar realmente arrependido? Não é com essas pessoas que você tem que conversar. Você sabe com quem é. É no seu secreto. E é com ele. E isso é pra você, isso é pra mim. Nós precisamos confessar. Nós podemos fazer como esse rapaz fez, porque ele tinha uma vida pública, ele pregava isso, ele aparecia, ele mentia pras pessoas, ele vendia essa vida, ele ganhava dinheiro com isso. Então ele apareceu publicamente, porque é isso que o Senhor faz. Assim como ele fez comigo agora, onde eu confessei pra você que eu era uma pessoa mentirosa. E o Senhor tem feito isso comigo o tempo inteiro aqui nesse canal. E ele vai fazer com você também, porque essa é a transformação que ele gera. Ele gera em nós um incômodo tão grande, o Espírito Santo, a partir do momento que nós nos quebrantamos, a partir do momento que nós decidimos, porque isso é uma decisão. Você pode decidir viver no pecado, mas o preço que você vai pagar é muito alto. É muito alto. O preço do pecado é a morte. Então a gente precisa escolher, é uma escolha, é uma decisão. A santidade, ela não te torna uma pessoa dura. Ela te torna uma pessoa sensível ao Espírito. Às vezes a gente olha aquela pessoa, a gente enxerga o Espírito Santo nela, a gente enxerga uma intimidade diferente, uma luz diferente, e nós pensamos, nossa, eu queria ter isso com Deus, eu queria ter isso com Cristo. Se você quer ter, você precisa entender, exige de nós esse sacrifício, o conhecimento da palavra, exige de nós dizer não, muitos nãos, exige de nós viver em santidade. Então, você precisa olhar agora para os seus hábitos. O que você consome? O que você está escutando? O que você assiste? O que você pensa? O que você permite que permanecer aqui? O que você está permitindo? Tudo isso que você está vivendo, isso honra? Honra a Deus? Honra a presença de Deus em você? Honra o Espírito Santo que habita em você? Então, o que você vai fazer? Você vai entender que onde Deus governa, o pecado, ele não se sustenta. E aí você vai precisar, agora, como ação pro dia, você vai precisar eliminar algo que te afasta de Deus. Se forem várias coisas, elimine tudo. Elimine. Fran, eu não consigo de uma vez. Peça ao Espírito Santo, peça ao Senhor. Se coloque aos pés dele, se quebrante. Fale com ele. Ele já conhece, antes que a palavra chegue à tua boca, ele já conhece, está lá no Salmo 139. Mas ele precisa que você fale, que você confesse. Nós falamos muito sobre confissão aqui. Então você precisa confessar. E é por isso que o inimigo não queria que você assistisse esse vídeo, tá? Eu sei que se você chegou até aqui, eu quero que você
comente. Onde Deus governa, o pecado não se sustenta. Onde Deus governa, o pecado não se sustenta. Onde Deus governa, o pecado não se sustenta. Porque eu sei que o inimigo não queria que você assistisse esse vídeo. Porque para ele, você continuar ouvindo essas vozes e continuar no pecado, onde ele fala, assim como a pessoa que falou pra mim, eu prefiro viver essa vida que eu tô vivendo porque é mais fácil. Porque você foi viver com Cristo, olha aí o que aconteceu com você. Você ficou doente. Gente, essa pessoa que falou comigo, eu oro por essa pessoa sempre, sabe? Eu oro pra que ela entregue a vida pra Cristo, não porque eu seja melhor do que ela, não é isso. Mas eu quero que ela conheça esse amor avassalador. Eu jamais culparia Cristo por tudo que eu passei. Muito pelo contrário. Ele me libertou, ele me salvou e ele me curou. Ele me trouxe vida e vida em abundância. Eu quero muito que essa pessoa conheça essa vida. Essa vida, eu quero muito. Eu oro por ela pra que ela conheça. Porque, olha, nada do que eu faça e nada do que eu fale vai ser suficiente para agradecer o que Cristo fez por mim. Então, eu quero que você comente. Onde Deus governa, o pecado não se sustenta. E agora, além disso, tá? Você vai eliminar tudo aquilo, vai eliminando. Pense, peça pro Espírito Santo ir trazendo à sua memória aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que você precisa eliminar. O que não combina com esse próximo nível que você quer acessar? Porque não tem como nós acessarmos o próximo nível sendo que a gente tá lá preso nos pecados. Não estamos vivendo em santidade, não estamos vivendo aquilo que o Senhor quer que a gente viva, né? A gente precisa deixar pra trás. Porque, é como eu sempre digo, Deus não unge sobreviventes, Ele unge pessoas posicionadas. A gente precisa entender isso. Ele unge governantes. Nós precisamos nos posicionar. Amém? Agora eu quero fazer uma oração por você, uma oração aqui pra gente entregar esse devocional de hoje. Senhor, eu escolho viver separada por Ti, Pai. Tira de mim tudo que não combina com o Senhor. Tira de mim, Pai, tudo aquilo que não é pra eu fazer e que eu faço, mesmo não querendo, Pai. Eu peço, Senhor, alinha o meu coração. Me prepara pro próximo nível, Senhor. Me prepara para que eu acesse aquilo que o Senhor tem para mim. Me prepara, Senhor, para que eu deixe a velha criatura para trás e me transforme nessa nova criatura. Essa criatura, Pai, que vive alinhada contigo, Pai. Que vive em busca da santidade, vivendo em santidade. Não só em busca, mas vivendo em santidade. Escolhendo viver em santidade. Escolhendo viver aquilo que o Senhor tem para mim. Escolhendo viver o que a palavra diz que eu preciso viver. Escolhendo ser essa nova criatura em Cristo Jesus. Eu peço, Senhor, não largue a minha mão. Me dê forças, Espírito Santo esteja em mim, porque onde habitas, não há como a escuridão ficar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que diz a Tua palavra, Pai. Então eu peço, superabunde a Tua graça, Pai. Que eu possa, Senhor, me livrar de todo pensamento, de todo ambiente, de tudo aquilo que não é pra mim, Pai. De todas as coisas que falo que não é pra eu falar, de todas as coisas que faço que não é pra eu fazer. Senhor, me livra, Pai. Me dê forças, Pai. Me direcione, Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai. Quero viver em santidade, Pai. Quero viver contigo, alinhada contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho, se inscrever aqui no canal. Nós já estamos vivendo aqui o sobrenatural. E eu sei que nós podemos muito mais. Então envia esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve aqui. Vamos chegar aos 100 mil inscritos aqui. De uma maneira sobrenatural que ninguém vai entender. Porque a palavra do Senhor precisa ir adiante. Ela precisa seguir em frente. Então compartilha esse vídeo. Já pede para as pessoas se inscreverem aqui também. Para todo mundo que você ama. Para seus parentes, para seus amigos. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.